Resolução da questão 50 da prova de transferência da USP de 2011. No organismo de mamíferos, por haver células que dependem de glicose para sua sobrevivência, a manutenção da glicemia, concentração plasmática de glicose, correta é fundamental. Quando se faz necessário corrigir a glicemia em queda, A, B, C, D, ok. A é a certa, mas então eu vou explicar porque a B, C, D e a E estão erradas e depois a gente volta porque ela está certa, tudo bem? Então, aqui, ocorre degradação das reservas hepáticas e musculares de glicogênio. Então, aqui tá certo, realmente, né, quando a glicemia ela cai no nosso sangue, quando a concentração plasmática ela se reduz de glicose, ocorre então, né, uma degradação das reservas hepáticas de energia, lembrando que a função primordial do fígado, né, nesse contexto metabólico, uma das funções mais relevantes é a de manutenção da glicemia, seja por meio da quebra do glicogênio hepático ou por meio da gliconeogênese, porque quando acaba o glicogênio hepático, a gliconeogênese começa, né, com a finalidade de manter a glicemia. Então, por que é tão importante? Porque tem células que são, né, algumas das nossas células são majoritariamente, né, necessitadas de glicose para oxidação, como, por exemplo, né, as células do nosso cérebro, né, que apenas em condições muito especiais que vão ser capazes de degradar outros compostos, como, por exemplo, em jejum prolongado, em que o cérebro é capaz de degradar corpos cetônicos. Bom, então por que essa parte aqui está errada, então? Por que não ocorre a degradação do glicogênio muscular? Então a gente tem que lembrar que o glicogênio muscular e o glicogênio hepático são completamente diferentes em termos de regulação, né? Então, o glicogênio muscular, ele só é degradado pela ativação por adrenalina, né? Isso faz sentido, porque é o glicogênio do músculo, né? Então, por exemplo, quando você tem que fazer um exercício intenso, né, que você está sobre alta demanda, então aí sim você vai ter a liberação de adrenalina que vai ativar, né, então a degradação do glicogênio muscular. Então, a função daqui é suprir o músculo, né? Enquanto que o glicogênio hepático tem como função suprir as demandas de glicose do nosso corpo, né? Então, são funções diferentes e o glicogênio muscular, a sua degradação não é ativada devido à queda da glicemia, né? Então, essa daqui está errada por causa disso. Bom, por que não a letra C, né? Então, aqui, ativam-se duas vias metabólicas, a gliconeogênese e a via das pentoses fosfato. Então, como a gente acabou de falar, realmente ativa a gliconeogênese. Inicialmente, degrada-se o glicogênio hepático, mas quando ele é exaurido, você começa com a gliconeogênese, né, formando, então, utilizando compostos gliconeogênicos, como aminoácidos, lactato e glicerol, para a formação de glicose, né, para a manutenção da glicemia. Lembrando que gliconeogênese é um processo que gasta energia, né? Então o fígado ele precisa de energia e essa energia da gliconeogênese ela é conseguida através da beta-oxidação de ácidos graxos, né? Então só recordando disso aqui. Então isso aqui tá certo da parte da gliconeogênese, porque então via das pentoses fosfatos está errado, né? Então essa via aqui não é ativada em resposta à queda da glicemia. Por quê? Então, a via da pentose fosfato, né, é uma via paralela de oxidação de glicose que produz pentoses, como por exemplo a ribose, né, do RNA, e também poder redutor na forma de NADPH. Né? Então, essa via das pentoses, ela não tem a ver com a resposta à glicemia. Né? Então, ela não está cooperando, né, para o funcionamento da gliconeogênese ou a restauração dos níveis de glicemia. Né? Então, é uma via paralela de oxidação de glicose. Então, a gente pode descartar isso daqui, porque não, a via das pentoses não está relacionada com isso. Né? Então, aqui, antes de chegar na D, né, eu só quero destacar aqui, porque aqui eles falam acetil-CoA, que o acetil-CoA, gente, ele não é capaz de formar glicose sobre nenhuma condição. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o produto da degradação de ácidos graxos é acetil-CoA, certo? Então, o acetil-CoA não é capaz de gerar glicose porque eu vou mostrar uma reação, né, que acontece, que é irreversível, né? Então, portanto, a acetil-CoA não é capaz de formar piruvato, né? E, consequentemente, não é capaz de formar glicose também, né? Então, aqui já está errado por isso, mas vamos direitinho nessa questão.
né? Então, por que não essa letra D? Né? Então, fala aqui. São utilizados como precursores para a formação de glicose, lactato, aminoácidos e acetil-CoA. Esta última proveniente da degradação de ácidos graxos. Então, como eu havia mencionado, o lactato é um composto gliconeogênico, então realmente participa da formação de glicose, aminoácidos também, e aqui colocou acetil-CoA, e não, é glicerol. Glicerol realmente participa, acetil-CoA não, porque o acetil-CoA não é capaz de formar ácidos graxos, ou não é capaz de formar glicose, né? Tudo bem? Então, eu vou mostrar uma reação para ficar mais claro aqui. Eu vou voltar nisso aqui depois. Né? Então, por que não é a letra E? Né? Então, aqui, a insulina liberada pelo pâncreas ativa o processo de formação de glicose. Na verdade, a insulina nem está sendo liberada no momento de baixa de glicose. Quem está sendo liberado é o glucagon. Né? Então, a insulina é liberada no momento de abundância de glicose, porque a insulina sinaliza a captação de glicose quando ela está abundante. Então, quando a gente está em baixa glicemia, pouquíssima insulina na nossa circulação, certo? Então, essa aqui está errada também. Então, aqui, só voltando aqui na letra D, que eu acho que é importante frisar que a degradação de ácidos graxos não gera piruvato, gera acetil-CoA, que não é um composto gliconeogênico. Então, aqui a gente tem, né, um ácido graxo, né, cadeia longa. Então, o primeiro estágio aqui da beta-oxidação, ele vai ser clivado, né, em várias moléculas de 2 em 2 carbonos, né, que é o acetil-CoA, tem 2 carbonos. Né? Então, aqui vai para o ciclo de Krebs, esse acetil-CoA, que ele vai ser, então, vai causar redução, né, das coenzimas NADH e FADH2, né, e elas vêm aqui, as coenzimas reduzidas, elas entram na cadeia transportadora de elétrons, né, vão ser então oxidadas e contribuir com elétrons, né, para a cadeia transportadora. Então aqui é só para mostrar que ocorre a quebra de 2 em 2 carbonos desse ácido graxo com a liberação de acetil-CoA de 2 carbonos. Então aqui eu quero que vocês prestem atenção nessa reação aqui, ácido pirúvico para acetil-CoA. Né? Tá vendo? Essa reação aqui ela é irreversível, né? Então não tem como o acetil-CoA aqui voltar a ser piruvato, é impossível, né? Então isso aqui não ocorre. Então por causa disso, o produto, né, da oxidação de ácidos graxos, que é o acetil-CoA, ele não é capaz de formar piruvato. Ele entra aqui para ser degradado no ciclo de Krebs. Né? Então, é uma fonte de energia, mas não consegue formar glicose, tá bom? Então, é só isso que eu queria deixar claro, né? Que é uma coisa que acho que é recorrente, essa dúvida que as pessoas se confundem. Bom, então, realmente, a letra A é a letra correta, né, que fala que a contribuição da reserva de triacilgliceróis é mínima devido à impossibilidade de conversão de ácidos graxos em glicose. Né? Então, como os ácidos graxos não geram glicose, né, sua contribuição será mínima para a correção da glicemia. Então, a letra A é a correta.